Dos irmãos e irmãs, há 2 domingos que nós estamos ouvindo o tema da liturgia da palavra bem vocacional. Domingo passado, nós escutamos Jesus que reuniu os 12 e os enviou 2 a 2 para poder expulsar os espíritos impuros, curar os doentes e expulsar os demônios. Deu aos apóstolos esta missão. E hoje nós encontramos aqui, parece que uma avaliação. Os discípulos voltaram e estavam entusiasmados, porque a missão foi boa. Eles conseguiram cumprir aquilo que Jesus tinha dito a eles. E eles então falaram para Jesus cheio de ênfase, cheio de alegria. Realmente, tudo aquilo que o Senhor nos falou aconteceu. Os espíritos maus foram expulsos, os demônios, curamos os doentes e muitas pessoas nos procuravam. E dizia o Evangelho que entravam e saíam tanta gente que eles não tiveram nem tempo para comer. E Jesus então percebe que os discípulos necessitam de um descanso e leva-os para o deserto. Mas não é esse descanso da gente ficar tomando água de coco e repousando numa rede embaixo de uma árvore na beira-mar. Mas o descanso de estarmos em Deus, na oração. Algo que tem que nos preparar, porque a missão ainda está para acontecer. Ela continua. Ela não é apenas um momento. Ela é todo. Ela é um processo contínuo. E domingo que vem, vocês vão ver no Evangelho, nós iremos celebrar isso, que os discípulos vão ver uma multidão que está faminta. E aí Jesus vai dizer assim, o que nós vamos fazer? Vamos mandar embora ou nós mesmos vamos dar de comer? Para encorajar os discípulos a entender que o processo da missão é contínuo. A missão é permanente. E isso cabe a mim, a todos vocês. Quando nós ouvimos essa temática do pastor, às vezes a gente atribui isso à pessoa do padre, do bispo, dos pastores das igrejas protestantes, do Papa, mas aqui não é uma exortação para somente nós, mas para todos nós. O profeta Jeremias, na primeira leitura, faz uma denúncia, quando ele diz, ai dos pastores. Não é apenas uma palavra, mas é uma denúncia, para mostrar que os pastores não estão sendo cuidadosos, não estão sendo zelosos. E se nós ampliarmos bem e olharmos para o contexto de vida familiar, no nosso contexto de sociedade, de comunidade, e que cada um de nós temos a responsabilidade de cuidar, porque a palavra pastor, ela conota pastorear, cuidar, zelar. E veja que Jesus pega os seus discípulos, leva para o lugar para que eles possam descansar. Quando chegam lá, a multidão já estavam lá, esperando. Jesus chega e encontra aquela multidão, e que o Evangelho diz que Jesus teve compaixão. Compaixão não é ter pena. Nós estamos cheios de pessoas que têm pena, têm dó. Eu tenho dó do fulano, coitadinho. Está passando fome, está passando necessidade. Eu tenho dó disso. Não, ter dó e ter pena não nos leva para o céu, não. Mas ter compaixão significa entrar na dor do meu irmão, entender a dor do outro. Sim. Aí me faz comprometer-se com ele. Faz eu amar a ele. A melhor prova de amor que eu posso ter hoje é ter compaixão para com as pessoas. É ter compaixão para aquele que sofre, por aqueles que estão perdidos, por aqueles que estão desamparados. E o profeta Jeremias, no seu oráculo, ele denuncia aqueles pastores que não zelavam e que não cuidavam. E nós podíamos nos questionar também, eu estou cuidando daquilo que Deus me confiou com alegria? Eu estou cuidando, com zelo, a família que Deus me confiou, o trabalho que Deus me confiou, o meu ministério que Deus me confiou? É um questionamento. Como é que eu estou sendo pastor?
Nós vimos o testemunho dos discípulos que estavam empolgados, porque aceitaram a proposta de Jesus. Mas nem sempre a proposta de Jesus é aceita. E aí nós temos que continuar pastoreando. A carta de São Paulo aos Efésios nos quer mostrar que nós pertencemos a um único pastor, pastor eterno, Jesus Cristo, a qual não deve ter mais um muro de separação. Como nós ouvimos, ele derrubou o muro, destruiu o muro de separação e a inimizade, para que nós sejamos um só povo. Olha só, olha a nossa missão: congregar a todos na unidade em Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele é a cabeça da nossa igreja, da nossa comunidade. E nós, como membros dela, pastoreando uns aos outros, cuidando uns dos outros, nós construiremos o reino. Aquilo que o profeta Isaías, profeta Jeremias, falava no último versículo da primeira leitura: naqueles dias Judá será salvo, e Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que chamarão Senhor, nossa justiça. Olha, está aí há 2000 anos, desde a encarnação de Jesus, e da sua morte e da sua ressurreição. E ainda não somos um só povo, ainda não somos um só rebanho. Por quê? Porque ainda existem muitas divisões, muitas coisas, muitos muros que nos impedem de construir uma comunhão verdadeira. Domingo passado, quem estava na missa, lembra que eu dizia que antes de eu expulsar o demônio do outro, eu preciso expulsar o demônio que está dentro de mim. Porque esse demônio que está dentro de mim é o que me impede de ver o outro, o meu irmão, no Cristo Jesus. E exorcizado disso, eu sou capaz de construir este mundo da justiça. Aqueles pastores que não cuidaram, o profeta Jeremias diz: não fiqueis preocupados, não fiquei com medo, porque vai nascer alguém, e esse governará com justiça. E quando nós entendemos a Jesus, e quando compreendemos o amor que Cristo teve, ao derramar o seu sangue na cruz, quando ele na cruz, ele diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele ali amou, acolheu a todos. E ali ele se apresentou como pastor de todos. Há muitas ovelhas que não estão nesse redil, que estão perdidas. Há muitas ovelhas que estão feridas. Hoje já diz em outras celebrações e volto a retomar aqui: não adianta eu ferir novamente as ovelhas. Eu preciso cuidar, eu preciso sarar a ferida das ovelhas. Há muitas ovelhas que não conseguem acompanhar o rebanho porque estão feridas e estão machucadas. E aí cabe nós, como pastores e pastoras, cuidadores e cuidadoras, zeladores e zeladoras, fazer com que cada um desses irmãos e irmãs sejam cuidados das suas feridas. Se as feridas estão na sua vida, estão marcadas profundamente no seu eu existencial, cabe a nós acolher. É difícil isso, porque de vez em quando nós queremos ter uma sociedade perfeita, mas a sociedade perfeita, para ser perfeita, ela precisa acolher e entender os imperfeitos, porque senão não muda, senão não transforma. Não dá para nós fazermos a separação. A acolhida. Veja, Jesus olhou para aquela multidão e viu eles que estavam perdidas, como quem não tem pastor. Estão sem orientação. E é muito simples a gente dizer, deixar para vocês, para a semana que vem, só para, assim, aguçar um pouquinho o coração de vocês, né? Filipe vai dizer a Jesus no domingo que vem: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? É muito difícil a gente dizer, manda embora, sem assumir a nossa responsabilidade. O pastor, ele não olha apenas de longe, mas ele está perto, ele se torna próximo. Esses dias o Papa Francisco esteve internado, e mesmo sendo sujeito a uma cirurgia, e tendo toda a dificuldade dele de andar,
ele começou a visitar os doentes que estavam no hospital que ele estava internado. Ele estava preocupado com outras pessoas que estavam tão qual doente como ele. Sabe, eu acho que o que precisamos de fato é entender que os sofrimentos que nós vivemos no tempo presente, eles também são sofrimento do outro. E quando eu consigo entender isso, eu me coloco do lado do outro também. A tal ponto de querer trazê-lo para o meio. Deus quer que nós sejamos assim. Ele quer que nós temos essa visão ampla. Se nós fôssemos aqui enumerar essas ovelhas perdidas, quem são? Talvez eu seja neste momento, ou amanhã, ou em algum momento da minha vida eu também estou perdido. E eu não preciso que alguém me aponte o erro, eu preciso que alguém me aponte o caminho. Nós não cantávamos isso no Salmo Responsorial? O Senhor é um pastor que me conduz. Conduz para onde? Para o bom caminho. Conduz para onde? Para a verdes pastagem. Conduz para onde? Para o descanso. Ou seja, pastorear é isso. Graças a Deus que na nossa comunidade não acontece isso, mas de vez em quando alguém fica bastante tempo sem vir à igreja, a gente olha para a pessoa e fala assim: nossa, fulano, faz tanto tempo que você não vem à missa, né? Tá doido, quer ser, né? É interessante essa indagação, mas poderia ser diferente. Quando eu começo, e eu sei quem que é, eu sei quem está aqui na minha comunidade, eu conheço cada um, e eu percebo que o meu irmão não está aqui no meio, o que eu deveria fazer? Eu deveria ir lá. Ô fulano, o que está acontecendo? Está precisando de alguma coisa? Está a faltar alguma coisa na sua casa? Mas às vezes é mais fácil nós dizermos assim para o outro: o outro não veio, né? Lá, não vem, é um descompromissado, ele não quer nada com nada, né? De vez em quando esse sentimento paira dentro de nós. Mas olha, hoje Jesus diz que nós temos que dar vida. E talvez queremos descansar, queremos ter uma vida tranquila, nem sempre. Eu tive 2 dias tranquilo, né? Quinta e sexta, porque eu fiquei ali na reserva, né? Por causa do exame do Covid que eu tinha que fazer. Mas olha, na sexta-feira eu dormi. Nossa, eu nunca tinha dormido tão gostoso. A Beth foi lá me visitar na sexta-feira à noite, para saber se eu estava precisando comer alguma coisa. Ela percebeu que eu estava até meio sonolento, mas eu dormi mesmo, descansei, né? Nossa, eu deitei no sofá lá na casa, assim, um cachorro dormiu do lado, o outro dormiu do outro. Nossa, foi uma bênção de Deus, todo mundo dormiu bem, né? Descansar. Às vezes nós precisamos desse descanso, mas a missão não descansa. Há muita necessidade, há muita coisa a nos preocupar. Domingo passado eu falava da pastoral da escuta. Quanto urge e temos necessidade de termos na comunidade pessoas que saibam escutar. Escutar o outro também é pastorear. Você não precisa falar muita coisa, só escutar. Já é apontar caminho, já é direcionar. E as pessoas estão necessitadas. E assim como temos tantos irmãos e irmãs que se enquadram nesse perfil das ovelhas perdidas que Jesus encontrou. Talvez eu esteja hoje aqui dentro dessa celebração me sentindo perdido. E aí nós deveríamos também nos questionar: a nossa comunidade paroquial, ela é acolhedora? Ela acolhe as pessoas? Ela acolhe o novo, o diferente? Porque isso também é pastorear. Não é fazer grandes coisas, não. Veja que o Evangelho diz que Jesus viu que eles estavam cansados, levou para descansar, e depois ele começou a olhar as ovelhas e sentiu compaixão delas. Sentiu tanta compaixão que até se identificou com elas. Deus é assim. Deus tem um jeito diferente de amar. Diferente do nosso de amar. Porque para nós amarmos uns aos outros, a gente precisa receber o amor primeiro. Deus é o contrário. Deus nos ama, Ele desce no meio de nós e nos ama, mesmo quando nós não necessitamos do seu amor, ou quando não achamos que necessitamos do seu amor, mas Ele nos ama. Isso é pastorear.
O seu pastor é ser capaz de se lamear. É ser capaz de até se manchar por causa do outro. Olha só. Né? Se tornar um. Às vezes, quando nós fazíamos, eu estava em Riolândia, eu fazia um trabalho na penitenciária, lá no CDP e na penitenciária. E o povo, né, até hoje. Padre, você está perdendo tempo com essas pessoas. Você está perdendo tempo. Porque eram sábados de manhã, a gente entrava às 8 e saía às 10, 11 horas. Para, né, fazer um trabalho de evangelização. Nossa, o povo me criticava até lá em Riolândia. Já se viu? Para de ficar lá dentro do presídio, fazendo visita para aquele povo lá. Sim, talvez, se eu não tiver um olhar de pastor, eu não vou mesmo. Porque aquelas ovelhas são feridas. E tantas outras ovelhas são feridas. Assim como também está no nosso redor, está aqui nos perto. Não importa, qualquer ovelha ferida, ela precisa de cuidado. Não importa o qual é o tamanho da sua ferida, Deus pode cuidar de você. Só que para cuidar de você, Ele precisa contar conosco. Ele precisa contar comigo, Ele precisa contar com você. Porque pastor é esse, é aquele que se coloca a serviço para que o Senhor venha e cure as nossas doenças e as nossas feridas. Há muitas ovelhas perdidas por aí. E como eu disse, pode ser que neste momento eu esteja perdido. Talvez você, não sei. Mas não importa. Sabe o que é o desejo de Deus? É de um dia te encontrar. E quando Ele te encontra, lembra lá em Lucas, no capítulo 1, capítulo 15, o que Ele faz? Ele faz uma festa. Ele faz um banquete. Porque esse meu filho estava morto e foi encontrado. Estava perdido e foi trazido de novo para a vida. Não importa. Não importa com quem andou, com como andou, do jeito que andou. Deus não cansa de nos perdoar. Mas nós também precisamos fazer por merecer o seu perdão. E aí, só quem realmente está disposto é aquele que se deixa ser tocado pelo amor de Deus. Alguns dias atrás nós dizíamos, na figura daquela mulher, que estava sofrendo com a hemorragia, e que chegou e não teve medo, e que chegou e falou, se pelo menos eu tocar no seu manto, eu ficarei curado. Lembra disso ou não? Então, e aí? O que está te faltando? O que falta para você ter essa coragem? Porque a ovelha também precisa tem que ser a sua atividade. É fácil falar de ovelha, porque a ovelha é muito quietinha. Tem um livro fantástico do Renaud Blanc, chamado Ovelha e Protagonismo. Se alguém tiver a oportunidade, leia. Porque nós temos que ter o nosso protagonismo. Não somos o Maria vai com as outras, não. Mas a gente precisa ir ao encontro. Precisamos ir ao encontro de Cristo. Como diz o salmo de hoje, Ele quer conduzir a nossa vida. E pode ser que nesse momento eu esteja passando por um vale tenebroso. Esteja com dificuldade na minha família, com meu filho, com a minha filha. Financeiro, sei lá o que, qual é o seu vale tenebroso. Consiga enumerar o seu vale tenebroso e diga para o seu vale tenebroso, o Senhor é o meu pastor. E por isso, nada me faltará. Ele é. Sabe, eu acho que está na hora de nós enchermos disso. Dessa certeza que nós não seguimos Deus morto. Nós seguimos um Deus que é vivo. E a sua palavra é viva em nós. E ela tem que fazer o nosso coração arder, para que assim a gente sinta alegria de sermos pastores do eterno. Diga para você assim mesmo, batendo no seu peito, eu sou pastor do eterno. Isso. Sou pastor do eterno. Isso, que esse entusiasmo todo, vocês vão mesmo para cima, né? Eu sou pastor do eterno. Eu sou pastora do eterno. Sabe?
Sabe aquele negócio de sair recolhendo? Minha mãe é assim. Minha mãe indo pro sítio ainda há pouco, voltando, vendo os cachorros na rua, ela queria pegar os cachorros e trazer para casa. Eu falei, mãe, a senhora não vai dar conta. Não, mas dá um jeitinho. Talvez, se nós tivermos essa visão de pastor, quando eu ver alguém no mundo das drogas, quando eu ver alguém na prostituição, quando eu ver alguém machucado, ferido, desfigurado, eu não vou dizer assim, fique lá e eu fico aqui. Mas eu vou tocar e vou trazer para o meio. Isso é visão de pastor. Espada está falando demais hoje, né? Mas aqui a liturgia me anima a falar disso. Porque nós estamos num tempo em que a gente está assim. Ah, você fala igual eu? Amém. Você fala diferente de mim? Meu inimigo. Você não me pertence. Você é isso. Não, nós não somos assim. Se o outro também é diferente de mim, eu vou amá-lo. Marina, me ajuda na frase da pastoral da sobriedade. Me ame. Me ame quando eu menos merecer, pois é quando eu mais preciso. Isso é pastorear. Isso é pastorear. Lembra o Papa Francisco pegando abraçando aquele homem todo cheio de coisa assim que dá até um mal-estar quando a gente olha. O pastor que eu, você, todos, não tem medo de tocar. Ele cura com sua mão. Diz o Salmo, com seu cajado, ele conduz para o caminho. Esse é o pastor. Isso é muito belo. Só que isso também tem que ser praticado. Você preparou uma musiquinha aí para nós? Oi. Estava com saudades de ti. Estava com saudades de ti. Eu me afastei, não te procurei quando eu mais precisava. Mas eu voltei, pois eu sei que aqui é o meu lugar. Mas eu voltei, pois eu sei que sem ti eu não posso ficar. Recebe a minha adoração, recebe o meu coração. É o meu sagrado, o mais valioso que eu posso te dar. Ferida. Podia dizer, né? Recebe o meu machucado. Recebe a minha dor. Porque é nessa minha dor que eu quero ser tocado por ti, né? É nessa minha dor que eu quero ser tocado. Nós não somos aqui porque somos melhores. Nós estamos aqui porque, sinceramente, acho que nós somos até piores. Mas nós temos um Deus que vem na nossa misericórdia. Com a sua misericórdia, vem nas nossas misérias e toca. Talvez um refrãozinho nós pudéssemos colocar em pé. Não sei se esse pessoal conseguiria cantar. Estava com saudade de ti? Estava com saudades de ti. Estava com saudades de ti. Eu me afastei, não te procurei quando eu mais precisava. Vamos repetir de novo. Estava com saudades de ti. Isso. Canta, povo de Deus. Estava com saudades de ti. Eu me afastei. Eu me afastei,
não. Não te procurei quando eu mais precisava. E aí? Mas eu voltei. Voltou! Eu já sei! Pois eu sei que aqui é o meu lugar. Canta, igreja, mas eu voltei! Mas eu voltei. Pois Eu sei! e sem ti eu não posso ficar. Recebe a minha adoração, recebe o meu coração, é o meu sacrário, o mais valioso que eu posso te dar. Mas agora que vocês cantaram, mas eu voltei, deu a impressão assim que vocês estavam voltando mesmo, né? Eu voltei porque aqui é o meu lugar. E não importa se a sua ferida é do tamanho de um bicho de pé ou grande, não importa. Essa ferida, ela pode ser curada pelo amor de Deus. Amém? Amém. É assim que nós vamos caminhar? Por favor, mas ajude a pastorear, porque tem muitas ovelhas lá fora que precisam também experimentar este amor que vocês experimentam aqui. Não vamos ser egoístas de guardar só para nós. São Francisco de Sales diz que Jesus é o único tesouro que quando a gente encontra, a gente não guarda para si, mas a gente tem prazer de transmiti-lo e de doá-lo. Então faça isso. Faça da sua vida uma vida de doação.